Bom, então hoje nós vamos ver série de Loran. E, bom, então, a ideia é estudar funções analíticas num anel, né? Então, vamos definir o anel. Então, aqui o Z0 em C, Ρ1 e Ρ2 são dois números. Pode ser infinito, né? O Ρ2 pode ser infinito, certo? E o anel aqui vai ser o conjunto dos Z. Certo? Então, uma coisa desse tipo aqui. Então, por exemplo, no caso aqui, Ρ1 igual a 0. Ρ1 igual a 0, você tem outro, pode ter também um anel quando o Ρ2 igual a infinito, né? Certo? E pode ter o C estrela, que é um anel também. O C estrela é considerado como um anel, certo? Bom, então, vamos ver um exemplo. Função holomorfa em A. Vamos supor aqui que o Z0 é igual a 0 para simplificar, certo? Bom, então, o primeiro exemplo seria uma função definida por uma série de Taylor, uma série de potência, com um raio de convergência igual a Ρ2. Então, essa função seria uma função holomorfa. Quer dizer, no caso aqui, ela é holomorfa no disco, mas ela pode ser considerada como uma função holomorfa aqui, tá? Agora vamos considerar uma outra função dada por uma outra série de potências, tá? Vamos botar n maior ou igual a 1 aqui para tal que o raio de convergência da S2 é 1 sobre Ρ2, certo? 1 sobre Ρ1, desculpe. 1 sobre Ρ1. Então, aqui eu vou considerar, então, a função, vou chamar isso aqui de F1. F2 de Z seria S2 de 1 sobre Z, certo? Então, essa função aqui, ela fica holomorfa no anel centro zero, Ρ1 mais infinito, certo? Ok? Quer dizer, a série
S2 de 1 sobre Z vai convergir uniformemente sempre que Z tiver entre modo de Z for maior que ρ1, certo? Então, finalmente, você tem uma função f de Z, que é f1 de Z mais f2 de Z. Então, essa função é holomorfa no anel centro zero, ρ1, ρ2, né? Ok? Então, de fato, a gente vai provar que esse é o caso mais geral, certo? Ok? Então, o teorema que a gente vai provar é das séries de Laurent. Então, vamos considerar uma função f de A de Z0, ρ1, ρ2, em C, uma função holomorfa. Aqui tá? Então existem séries de potências S1 de Z S2 de W tais que o raio de convergência da série S1 é maior ou igual que ρ2, tá certo? O raio de convergência da série S2 é maior ou igual que 1 sobre ρ1, tá certo? E tal que a função f de Z é S1 de Z mais S2, aqui, Z menos Z0, né? Certo? Ok? Em outras palavras, então essa função vai ser holomorfa pelo menos nesse anel. Ela pode ser, se o raio de convergência for maior aqui ou maior aqui, ela fica, pode ser holomorfa num anel maior. Certo? Então F, em outras palavras, F é representada em A, Z0, ρ2, pela série de Laurent, que é chamada série de Laurent, né? A nomenclatura. Então, isso aqui, essa série, ela vai ser escrita como N de menos infinito a infinito de AJ Z menos Z0 elevado a J, onde a N é B menos N, se N é menor que zero, certo? Então, quando N é menor que zero, o AN corresponde ao B menos N ali. Além disto, vale o seguinte para todo J em Z, temos uma fórmula para o AJ
em termos de uma integral aqui. Essa integral, onde esse gama R é uma parametrização do círculo de centro Z0, raio R. Esse R aqui é qualquer R entre ρ1 e ρ2. Certo? Em particular, existe uma única série de Laurent que representa F, né? No anel dado aí. Certo? Okay? Então vamos demonstrar esse teorema. Depois vamos ver aplicações, certo? Então, a primeira observação é que essa integral aqui, ela independe do raio R aqui, certo? Ok? Não? Porque, sendo a função, então, demonstração, deixar essa figura aqui. Essa integral aqui, vamos chamar de AJ de R. Vou botar sem o R aqui, F de W. W menos E0, J mais 1, dW, independe de R, sendo R entre ρ1 e ρ2, certo? Então, isso por quê? Porque função é holomorfa no anel, né? Certo? Função holomorfa no anel. Então, essa função f de w, w menos E0, J mais 1, é holomorfa também no anel, porque o Z0 não pertence ao anel, certo? Ok? E qualquer curva dessa aqui é homotópica, duas dessas curvas são homotópicas com extremos fixos, com homotopia de curvas fechadas, né? Dentro do anel. Então, a integral independe do R. Bom, agora então, vamos escrever o valor usando o teorema de Cauchy ou então o teorema de Green. Então, vamos usar o teorema de Green. Então, vamos fixar um Z aqui no anel, tá certo? Vamos fixar aqui um círculo de raio R2 e um outro círculo de raio R1, tá certo? Que é um pouco maior que o ρ1, e o R2 aqui, um pouco menor. Então, vamos fixar Z, né, no anel, chamar de A o anel, para simplificar. E vamos fixar tal que R1, R2, tal que ρ1 menor que R1, menor que módulo de Z, menor que R2, menor que ρ2. A gente fixa, tá certo? Então, eu afirmo o seguinte, que f de Z é 1 sobre 2π
integral de f de w, w menos e dw, em gama R2 menos 1 sobre 2 πi, integral gama R1 tá? A afirmação é essa aí, tá? Então, para provar isso aqui, eu vou usar o teorema de Green. Teorema de Green. Na região R, região R, que é limitada, vai ser limitada pelo... O bordo maior dela vai ser o R2, né? O bordo menor R1, e vou retirar um disco aqui. Então, a R vai ser o seguinte, vai ser o anel de centro Z0. Eu vou supor que... Bom, vamos deixar o Z0. O anel de centro Z0 e raios R1, R2, menos um disco aqui de raio chamado T, de centro Z, fechado, onde esse disco fechado está contido estritamente nesse anel aqui. Tá certo? Ok? Então, aqui o disco. Tá? Esse aqui. Então, fica uma região aberta, mas cujo borno são 3 círculos. Tá? Então, vamos considerar então a forma f de w menos f de z sobre w menos z dw. O z está fixo, o w aqui está variável, certo? Certo? Então, essa forma aí é fechada. É fechada em R. Concorda? Tá certo? Na região R, na verdade, no anel maior, né, menos o Z. Anel maior. Bom, tá certo? Menos o Z, que é o único zero do denominador aqui, é o Z, certo? No anel maior, menos o Z, ela é fechada. Ok? Então, a integral dela no bordo é zero, porque, né, isso aqui, ela é a integral dela no bordo, pelo teorema de Green. Agora, orientação do bordo aqui, nesse bordo externo, a orientação é a orientação induzida pelo disco de raio R2 aqui né? Agora, no bordo interno, é o contrário. E aqui também é o contrário, certo? Então, daqui a gente obtém aqui, vamos chamar de 1 sobre 2 π, né? Multiplicar aqui, vamos chamar isso aqui de alfa, essa forma. Então, a integral de alfa no bordo de R é igual a zero pelo teorema de Green, certo? Ok? Agora, isso aqui, por outro lado, é 1 sobre 2 π integral de alfa gama R2 menos 1 sobre 2 π integral de alfa gama R1 menos 1 sobre 2 π aqui, peraí, desculpe, aqui que não tem esse f de z aqui, não. Certo? Ok? Não tem o f de z. Menos 1 sobre 2 π integral de alfa no bordo desse disco aí. Certo? Ok?
Portanto, essa integral aqui, né, no bordo dr de z sobre 2πi, né, que alfa. Alfa é isso aqui, certo? Então, isso aqui o que é? Isso aqui, pelo teorema de Cauchy, isso aqui é o f de z, certo? Isso aqui é o f de z, não é isso? Ok? E isso aqui vai ser igual a essa integral menos essa, que é exatamente a afirmação que nós fizemos, certo? Ok? Tá? Então nós temos essa fórmula aqui, tá? Bom, dada essa fórmula aí, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para essa função 1 sobre w menos z, onde w pertence à imagem do gama R2, certo? Ok? W pertence à imagem do gama R2. Então, esse z, o módulo de z, é menor que R2, né? Então, quer dizer, o módulo de z é menor que o módulo de w, que é igual a R2, certo? Então, eu posso fazer um desenvolvimento série geométrica aqui, ok? Do seguinte tipo, 1 sobre z vezes 1 sobre... Não, 1 sobre w, né? 1 sobre w, 1 sobre 1 menos z sobre w. Então, esse z sobre w aqui tem módulo menor que 1, então eu posso fazer o desenvolvimento aqui, obtenho desenvolvimento z elevado a n sobre w elevado a n mais 1, n maior ou igual a 0. Certo? Ok? Bom, aqui eu estou supondo que o Z0 é igual a 0 para simplificar as contas. Se não for igual a 0, em vez de fazer aqui z, eu faço z menos z0, aquele macete, z menos z0 menos, w menos z0 menos z menos z0. Tá? Faço o mesmo argumento. Okay? Então, com z0 igual a 0, eu tenho isso aqui. Tá? Então, agora, como a série converge uniformemente no disco de raio R2, tá certo? Quer dizer, então eu tenho, digamos, 1 sobre 2π integral de f de w, gama R2, w menos z dw. Eu posso escrever isso aqui em termos dessa série, 1 sobre 2π gama R2, soma n maior ou igual a 0, f de w, zn, wn mais 1, dw. E como essa série converge uniformemente, eu posso trocar aquele macete, trocar o somatório com a integral aqui. Então, fico com soma n maior ou igual a 0 de... Vamos passar por lá para cima. Isso aqui é igual. Soma n maior ou igual a 0. Integral 1 sobre 2π gama R2 f de w sobre w n mais 1. Agora, esse z elevado a n, ele é uma constante para a integral. Né? Uma constante para a integral. Então, eu posso passar para fora. Tenho aqui essa... Então, esse aqui eu chamo
de AN, certo? Ok? Tá? Ok? Então, a gente já tem, digamos, a fórmula do AN para N positivo, ou zero, né? Ok? Agora, vamos ver essa outra integral aqui, tem um desenvolvimento parecido, quer dizer, menos 1 sobre W menos Z. Agora, W pertencente a gama R1, a imagem do gama R1, certo? Então, nesse caso aqui, o W em módulo é menor que o Z, certo? O W é menor que Z. Então, para fazer a série geométrica aqui, vamos escrever isso aqui agora. Menos isso é igual a 1 sobre Z menos W. Não é isso? E agora, então, eu vou fazer W sobre Z. Então, vou fazer 1 sobre Z, né? Vezes 1 sobre 1 menos W sobre Z. Certo? Agora, desenvolvendo isso aqui em série geométrica, isso aqui fica a soma de W elevado a N sobre Z elevado a N mais 1, N maior ou igual a zero, não é isso? Ok? E aí, fazendo as contas ali, tem menos 1 sobre 2π integral gama R1 f de W menos Z dW. Isso aqui vai ficar integral gama R1 sobre 2π soma certo? Bom, aí trocando aqui, aí a gente obtém os termos negativos. Vocês veem que vai aparecer aqui a partir de a partir do termo 1 sobre Z. 1 sobre Z, 1 sobre Z ao quadrado, etc. Tá? É a mesma coisa porque essa série aqui ela vai convergir uniformemente no disco, no círculo de raio R1, certo? Se o Z é fixo. Tá? Ok, então a gente obtém uma fórmula análoga para os coeficientes de ordem menor que zero. Agora, a primeira observação que a gente fez, que isso aqui não depende do R, então a gente podia ter feito isso aqui com a integral no gama R, tá certo? Mesma coisa para o termo negativo, certo? Bom, então, isso aí implica que a série Laurent é única, né? Porque os termos dela são os termos da série, eles são determinados por essa fórmula aqui, certo? Ok? Quer dizer, no caso aí, se você tem a função, se a função f de z tem uma outra série de Laurent, né? Tá? Se você pega essa integral aqui, né? Aí você vê que o Cn vai ser aquilo ali. Tá? Bom, tem que fazer aquela troca, a troca né, da integral com o... Bom, agora vamos ver um corolário. Corolário. Vamos supor que eu tenho uma F
definida no anel, que é holomorfa. Então, existem funções f+, definida no disco de centro Z0 e raio ρ2, em C, holomorfa, e f-, definida em C menos disco raio ρ1 fechado, em C holomorfa, tá? Onde, sendo o limite tais que, vou botar assim, A F igual a F mais F menos, e B, limite, quando Z tende a infinito, de F menos de Z igual a zero. Tá? Ok? Tá? Quer dizer, essa parte negativa da série aqui, parte negativa, né, que é soma n menor ou igual que menos 1 de a n Zn, né? Essa parte aqui tende a zero quando Z tende, tá certo? Quando Z tende a infinito, essa parte aqui tende a zero. Porque quando você substitui o Z, bota Z igual a 1 sobre U, por exemplo, né? Isso aqui fica uma coisa assim. Vamos botar assim, vamos botar com N maior ou igual a 1, A menos N, né, sobre Zn. Né? Ok? Quando você faz Z igual a 1 sobre U, você vai obter uma série em que potências positivas aqui, mas começando do 1. Tá? Então, essa série aqui é uma série convergente num certo disco, com centro em zero, ok? E, logo, como começa em 1 aqui, o valor ela se estende a uma função holomorfa nesse disco, e o valor, quando U igual a zero, é zero. Agora, quando Z tende a infinito, o U tende para zero, certo? Porque o U é igual a 1 sobre Z, então, ok? Então, essa condição aqui é normal e essas funções são únicas. Funções holomorfas únicas. Tá? Ok? Ou seja, se você tem bom, isso está feito no livro aqui. Essa decomposição aqui ela é única, certo? Desde que você faça essa hipótese aqui, certo? Ok? Não. Bom, então aproveitando esse desenvolvimento em série de Laurent, nós vamos estudar as singularidades isoladas de funções holomorfas. Bom, então, eu vou dizer, vamos supor que eu tenho vamos dar uma definição aqui. Supor que eu tenho uma F de U em C, holomorfa, sendo U um aberto. Dizemos que Z0
complementar de U é uma singularidade isolada de F, se existe um R positivo, tal que o disco de centro R, centro Z0, menos Z0, está contido em U, certo? Então, a singularidade isolada seria um ponto isolado do complemento. Você pega o complemento aqui, isso aqui é um ponto isolado do complemento. Tá certo? Ok? Então, você tem aqui o Z0, o U está por aí, né? Então, você tem um disco aqui, tal que quando você retira o Z0, então, esse disco menos o Z0 fica contido em U, certo? Ok? Então, você vai chamar isso de singularidade isolada. E vamos dizer que um aberto V é uma vizinhança perfurada de Z0 se satisfaz essa propriedade, né? Ou seja, satisfaz essa propriedade. Existe um R positivo, certo? Tal que aqui está contido em V, certo? Então, isso vai ser chamado uma vizinhança perfurada do Z0, tá? Quer dizer, é uma vizinhança do Z0 menos o Z0, certo? Ok? Bom, então, isso vai ser chamado uma singularidade isolada. Vamos classificar, então, as singularidades isoladas segundo a série de Laurent da F. Então, a F ela vai estar definida no anel A, que é o disco centro R, centro Z0, menos Z0, né? Está definido nesse anel aí. Tá? É um anel com ρ1 igual a zero, certo? Então, ela tem uma série de Laurent, F de Z, tá? Tem uma série de Laurent aí. Nós temos três possibilidades, então. A primeira possibilidade é a seguinte, que a N igual a zero para todo N negativo, tá? Ok? A primeira possibilidade é essa, o AN igual a zero para todo N negativo. Então, nesse caso aqui, essa série aqui começa no zero, tá? Então, a função vai se estender uma função holomorfa no ponto Z0, tá certo? Então, Z0 é chamada F se estende a uma função holomorfa definida em Z0. Nesse caso aqui, nós dizemos que Z0 é uma singularidade removível. Tá certo? É uma singularidade. Isso é nomenclatura, né? É uma singularidade removível de F. Tá? Bom, a segunda possibilidade é que a série de termos negativos ela é finita, quer dizer, não? Segunda possibilidade, vai existir um N positivo tal que A menos N é diferente de zero, não? A menos N é diferente de zero e AJ igual a zero se J menor que menos N. Certo? Então, a parte negativa da série é finita, tem um número finito de termos. Então, nesse caso aqui, dizemos
que Z0 é um polo de ordem N de F. Tá? Então, você tem uma parte, quer dizer, você escreve assim, F de Z é uma parte J igual a menos N a menos 1 de AN. Pode estar assim, J de 1 até N, a N, A menos N, Z menos E0, A menos J, elevado a J, tá? Mais uma função aqui, que é essa parte positiva. Vamos chamar de G de Z. Z de Z, essa G é holomorfa em Z0, tá? E holomorfa em Z0. Tá, então essa parte aqui é uma função racional, porque ela tá, é o quociente de dois polinômios. Então isso aqui pode ser escrito como um polinômio P de Z sobre Z menos Z0 elevado a N, não é isso? Tá? Você passa ao mesmo denominador, tá? Que é Z menos Z0 elevado a N, tá? Passa ao mesmo denominador, que fica um polinômio P de Z no numerador, mais G de Z, tá? Então, sendo que o P de Z0 é diferente de zero, aqui, né? Tá certo? P de Z0 é diferente de zero, ok? Não, porque começa aqui no A menos N, tá? Vai ser o A menos N, o P de Z0 vai ser o A menos N, certo? Ok? Então, isso aqui eu posso escrever como P de Z mais Z menos Z0 elevado a N, G de Z, sobre Z menos Z0 elevado a N. E vamos escrever mais simplificadamente assim, ó, H de Z sobre Z menos Z0 elevado a N, certo? E esse H de Z0 aqui é A menos N, que é diferente de zero. Então, quer dizer, quando você tem um polo de ordem N, a função numa vizinhança do Z0 ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Quociente de uma função holomorfa numa vizinhança de Z0 e no denominador Z menos Z0 elevado a N. Certo? Agora, tem a terceira possibilidade, que é que não é finito o desenvolvimento. Então, terceira possibilidade. Então, a segunda eu chamei de polo. É polo de ordem N, né? Certo? Terceira possibilidade é que o conjunto dos N está aqui, A menos N, N natural, né? Está aqui, A menos N, diferente de zero. Esse conjunto aqui é infinito. Tá? Quer dizer, o desenvolvimento negativo é infinito. Tá? Então, nesse caso, vamos dizer que é uma singularidade essencial. Já dizemos que Z0 é singularidade essencial de F. Tá? Bom, então, vamos ver. Vamos caracterizar agora os três tipos de singularidade a partir de, digamos, de dados topológicos, tá? A gente pode dizer que a singularidade isolada a gente pode dizer que é 1, 2 ou 3, só olhando, digamos, só conhecendo o comportamento topológico da função numa vizinhança do Z0. Então, primeiro teorema, chamado teorema de extensão de Riemann, teorema de extensão de Riemann, diz que, então, seja Z0 uma singularidade isolada, não, o Z0 não pertence a uma singularidade isolada,
de uma F holomorfa. Então, Z0 é singularidade removível. Se somente se módulo de F é limitado em alguma vizinhança perfurada de Z0. Tá? Então, isso é uma caracterização topológica, porque você está dizendo que né, o módulo de F é limitado, é uma informação topológica. Certo? Então, vamos provar esse teorema. Tá? Chamado teorema de extensão de Riemann. É importante esse teorema. Ok? Então, num sentido é óbvio, né? Quer dizer, se a singularidade for removível, então o módulo de F é limitado numa vizinhança perfurada, porque ela se estende holomorficamente. Então, vamos provar só nesse sentido aqui. Certo? Nesse sentido aqui é óbvio, tá? Ok? Provar só no sentido contrário. Bom, então... Esqueci de desligar isso aqui. Então, vamos provar. Bom, então, se for um polo, C0 é polo, o que vai acontecer? Eu sei que a gente pode escrever a F de Z numa vizinhança assim, né? Tá? Então, isso aqui vai implicar que o limite, quando Z tende a Z0, de F de Z é infinito, certo? O módulo de F de Z é infinito, né? Certo? Esse limite aqui é infinito, tá? Ok? Porque o módulo de Z menos Z0 tende para zero, então o numerador não tende para zero, então isso aqui é infinito, tá? Poderia ser uma singularidade essencial. Então, nesse caso aqui, se for um polo, não é limitado, certo? Não é limitado. Poderia ser uma singularidade essencial. Vamos ver se é uma singularidade essencial. Então, vamos escrever a F como F mais F menos. Né? A F mais, ela se estende, né? O módulo de F mais é limitado numa vizinhança perfurada. Z0, porque ela se estende, né? A Z0 holomorficamente. Tá? Então, quer dizer, então o módulo de F é também limitado em vizinhança perfurada, se somente se o módulo de F menos é limitado. Certo? Ok? Se somente se o módulo de F menos é limitado. Tá? Então, o que nós vamos ver é que se o módulo de F menos é limitado, o F menos é identicamente nulo. Certo? Então, vamos provar isso. Quer dizer, na verdade, não precisava fazer o primeiro caso, que é polo, né? A gente vai provar direto que o F menos... o fato de ser polo é que é só para ver o que acontece no caso de polo, certo? Bom, então, a gente tem o seguinte, vamos desenhar um anel aqui. Então, vamos supor, bom, tem aqui o ponto Z, e o F menos, no ponto Z, ele pode ser calculado usando uma integral num círculo de raio menor que módulo de Z, certo? Então,
o F menos de Z. Então, vamos pegar um círculo de raio R aqui, tá certo? 1 sobre 2π, aqui o 2πi, né? Integral em gama R, de F de W, W menos Z, TW. Agora, isso aqui, pelo que nós vimos anteriormente, isso aqui é menor ou igual que o comprimento do círculo de raio R, não é isso? E esse 2πi aqui vai ficar 1 sobre 2π. Então, o comprimento é 2πr, simplifica o 2π com 2π, fica R aqui, tá? Vezes o supremo, essa função aqui, f de W, W menos Z, tá? Acho que W, tá? Modo de W igual a menos E0 igual a R, né? Tá ok? Né? Então, isso aqui é limitado por essa quantidade aqui. Agora, escrevendo W menos E, aquele macete W menos E0, menos E, menos E0, modo W menos E, é isso aqui, né? Isso aqui é maior ou igual. Então, isso aqui está o Z0. Então, módulo de Z menos Z0 é maior ou igual que módulo de W menos W0. Então, aqui fica maior ou igual. Tá? Ok? W menos Z0. O W está percorrendo o círculo aqui. Então, isso aqui é maior ou igual que Z menos Z0 menos R pela desigualdade triangular. Portanto, eu tenho que módulo de F menos de Z é menor ou igual que R. Bom, como isso aqui é maior ou igual que isso, né, eu posso limitar isso aqui como menor ou igual que R supremo de F de W menos E0 igual a R, né? Dividido por Z menos E0 menos R. Ok? Tem essa limitação aqui. Agora, esse supremo aqui, como eu estou supondo o quê? Que o F, ele tem uma cota superior. O módulo de F tem uma cota superior. Isso é hipótese, né? O F menos, desculpa, aqui é F menos. Bom, é F, né, na verdade. Né? O módulo de F tem uma cota superior quando você tende para Z0, certo? Aqui o anel não tem essa parte. O anel vai até o Z0, certo? Ok? Então, isso aqui tem uma cota superior, né? Numa vizinhança perfurada. Então, isso aqui eu posso dizer que é menor R vezes uma cota superior, Z menos E0 menos R. Tá? Então, esse F menos de Z é menor ou igual que isso aqui. Agora, o Z, ele está fixo aqui, certo? E o R é qualquer R menor que o módulo de Z, certo? Então, eu posso fazer o R tender a zero aqui. Ok? Então, quando o R tende a zero, se tende a zero, então F menos de Z acaba sendo zero, certo? Ok? Então, quer dizer, se o F é limitado, a gente conclui, o módulo de F é limitado, numa vizinhança perfurada, a gente conclui que o F menos é identicamente nulo, certo? Ok? Então, você pode estender, a função é um teorema de extensão de Riemann, certo? Ok. Bom, agora vem... Eu já classifiquei. Esse aqui eu classifiquei, né? Esse aqui tem uma classificação também que diz que
vai tender para infinito. Mas podia acontecer que no terceiro caso tendesse para infinito também, certo? Eu não sei. Vamos provar que não ocorre isso, tá? Então, na verdade, eu vou provar o seguinte, que se a singularidade é essencial, é o teorema Casorati-Weierstrass, que diz o seguinte: se a singularidade é essencial, de uma F em C holomorfa, então, para toda vizinhança perfurada de F V, né, contida em U, o F de V é denso em C. Certo? A singularidade é essencial, então, qualquer vizinhança perfurada, a imagem dela é densa. Em particular, não existe o limite, né? Tá certo? Em particular, não existe esse limite aqui, ó. Tá? Nem sendo infinito, tá? Nem sendo infinito, ok? Porque quando é infinito, não é denso, tá certo? Você vai, ok? Então você tem uma classificação topológica, vamos dizer assim. O primeiro caso é o caso que é limitado, tá certo? O modo de F é limitado a uma vizinhança perfurada. O segundo caso seria o polo, é quando o modo de F tende para mais infinito, tá certo? E o terceiro caso é quando esse também, então, em particular, não existe esse limite e não existe também o limite do modo. Tá? Ok? Quer dizer, isso aqui dá um subconjunto denso em R, módulo de F, a imagem do módulo de F dá um subconjunto denso em R. E aqui dá um subconjunto denso em C. Tá certo? Para qualquer vizinhança perfurada. Ok? Então, a demonstração é por contradição, né? Vamos usar, então, o teorema de extensão de Riemann, tá certo? Então, demonstração vai ser por contradição. Suponhamos, suponha que existe uma vizinhança perfurada V Z0. Você pode supor que é um disco, mas não tem muita relevância. Tal que F de V não é denso em C. Então, dizer que ele não é denso quer dizer que o fecho não é tudo, tá certo? O fecho não é tudo, então, quer dizer, F de V fechado não é tudo, tá certo? Então, se você pega C menos fecho de F de V, isso aqui é um aberto não vazio, tá certo? Isso aqui é um aberto não vazio. Tá? Então, ele contém um disco, tá? Que eu vou chamar esse aqui, tá? Contém um disco de um certo raio, ρ, centrado num certo ponto W0. Isso aqui contém um disco, né? Okay? Então, ele diz que o F de V omite esse disco aqui, tá certo? Ok? Omite esse disco. Tá? Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir a F pelo... Quer dizer, isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui é equivalente a dizer que módulo de F de Z menos W0 é
maior que ρ é maior que ρ, para todo Z pertencente a V, né? Certo? Maior que ρ. Tá? Porque tá fora desse disco, então o módulo é maior que ρ, certo? Tá? Então eu defino uma função, G de Z, que é 1 sobre F de Z menos W0. Quer dizer, então o que vai acontecer? Essa função, G de Z, ela vai estar definida no dρ, dr, no V, né? V menos Z0, né? Vai estar definida em V menos Z0. Porque a F de Z não se anula em V, tá certo? No F de Z não atinge o valor W0, então esse numerador é sempre diferente de zero. Isso é uma função holomorfa em V menos Z0 e é limitada, tá certo? Menor que 1 sobre ρ, tá certo? Limitada. O módulo dela é limitado. Então, pelo teorema de extensão de Riemann, que é o anterior, então o Z0 é singularidade removível dessa função. De G de Z, certo? Então, a gente pode dizer que essa função 1 sobre F de Z menos W0, ela se estende a uma função holomorfa em Z0, tá certo? Ok? Então, agora você tem duas possibilidades aqui, né? Isso aqui é uma função holomorfa em Z0, então tem uma série de Taylor. Em Z0, essa série, quer dizer, vai ter uma multiplicidade, uma certa multiplicidade em Z0, tá? Então, isso aqui vai se escrever como Z menos Z0 elevado à multiplicidade vezes uma função H de Z que não se anula numa vizinhança de Z0, certo? Ok? Cm aqui é multiplicidade. Bom, a não ser que, ou então, então, no caso que isso aqui, se o G de Z0 é igual a zero, né? Então pode escrever assim. Se não for igual a zero, você vai escrever assim, né? Certo? Ok? Tá? Aí a G também é não constante. Hã? A G é não constante. A G é não constante, é. Bom, se for constante, a F também é constante, então, tá certo? Então a singularidade é removível da F, tá certo? Então eu posso supor que a G é não constante. Então se a G é não constante, eu posso escrever assim, né? Certo? Onde M é a multiplicidade da G. Então, se o G de Z0 for diferente de zero, quer dizer, então agora você pode escrever o F de Z como sendo W0 mais 1 sobre G de Z, né? Tá certo? Então, o que vai acontecer? Se o G de Z0 é diferente de zero, você conclui que o Z0 é uma singularidade removível da F. E se for igual a zero, você conclui que é um polo de ordem M. Tá? Então, não é singularidade essencial. Concorda? Tá certo? Ok. Então, isso classifica totalmente as singularidades. A gente pode dizer, então, que o comportamento topológico de uma função com uma singularidade isolada é classificado em três. Então, possibilidades. Você tem a primeira possibilidade, Z0 removível. Se somente se modo de F é limitado.
se e somente se existe limite, quando Z tende a Z0 de f de Z, com certo A, um número complexo. Certo? Segunda possibilidade, Z0 é polo, se somente se limite, quando Z tende a Z0 de f de Z, ou do módulo de f de Z, é igual a infinito. Né? E terceira possibilidade, Z0 é singularidade essencial, se somente se toda a vizinhança perfurada de Z0 temos contido no domínio, né? Toda a vizinhança perfurada V de Z0 temos que f de V é denso em C, se somente se não existe esse limite. Quer dizer, nem como limite infinito. Certo? Não existe esse limite. Ok? Não existe. Tá? Nem como limite infinito. Na verdade, tem um teorema mais forte que é chamado Grande Teorema de Picard, que diz que quando você tem uma singularidade essencial, eu não vou provar esse teorema porque a demonstração dele está fora do programa do curso, não dá para demonstrar aqui, mas é o chamado Grande Teorema de Picard. Que diz que Z0 é singularidade essencial de F. Então, para toda vizinhança perfurada, V, Z0, o F de V omite no máximo um ponto, tá certo? C menos F de V, número de elementos aqui, menor ou igual que 1, certo? É um teorema bem mais forte, porque você prova que se você omitir 2 pontos, a função é constante. Se eu omitir 2 pontos, desculpe, a função é constante, não. A função ou tem um polo, ou a singularidade é removível, tá certo? Então, além de ser denso, Hã? Quando é denso, que é o caso essencial, esse conjunto aqui contém no máximo um ponto. Pode ser vazio, o F de V pode ser todo C, ou pode ter um ponto também, certo? Ok? É bem mais forte o teorema. É chamado Grande Teorema de Picard. E tem um pequeno teorema de Picard que diz que uma função inteira satisfaz essa propriedade. Quando você olha uma função inteira com série de potência, com série de Taylor infinita, que não é um polinômio, tá certo? Qualquer vizinhança do infinito, quer dizer, qualquer disco que você pega a imagem do complemento desse disco, possui no máximo um ponto. Tá? É o caso da exponencial, por exemplo. Você pega a exponencial de C, a imagem dele é C estrela, né? Tá certo? Qualquer vizinhança, aqui você pega qualquer disco, centro, qualquer ponto, vamos pegar. Quando você pega o F disso aqui, exponencial disso aqui, tá? Isso aqui, o único ponto que não está contido aqui é o zero. Tá? Ok? Se você pega o seno, função seno, cosseno, qualquer coisa, aí não, aí é o C todo, entendeu? Tá certo? Quando você pega o seno e retira aqui um disco centro na origem, né, e pega a imagem pelo seno complexo, né? Aí isso dá o C todo, tá? Ok?
Justamente, mas esse teorema aqui, ele pode, no caso de denso, uma consequência aqui. Né? Consequência. Suponha que você tem uma F de Z inteira, né? F, função inteira. Quer dizer, holomorfa em C. Tá? Então, qualquer que seja o raio positivo, você tem que F de C menos. Aqui você pode botar qualquer Z0. Isso aqui é denso. Então, isso aqui, a demonstração pode ser feita utilizando esse teorema de Castorati-Weierstrass, tá certo? Ok? Que você pega, você define uma função g de w, que é f de 1 sobre w. Tá? Então, essa aqui tem uma série, essa f de z tem uma série infinita, né? Tá certo? Tá? Não, desculpe. F inteira não polinomial. Não polinomial. Que não é um polinômio, certo? Quer dizer que a série de Taylor dela é infinita. Tá? Então, para todo ρ positivo, isso aqui é denso em C. Então, a demonstração é só você pegar essa função aqui, ela vai ter uma singularidade essencial em zero. O W igual a infinito se transformou, W igual a zero vai ter uma singularidade essencial em W igual a zero. Uma imagem desse conjunto aqui corresponde à imagem de uma vizinhança perfurada do zero para essa função G, certo? Então, eu vou terminar por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua. A próxima aula é a prova, né? Prova. Vai ser que horas? Prova? Vocês querem que eu chegue mais cedo aqui? 1 hora? Posso chegar 1 hora aqui, aí começa a prova um pouquinho antes. Aí dá 1 até... Da 1 até as 3h30, pode ser. Tá? Vão ser 3 questões, já elaborei a prova. 3 questões. Certo?